Salve, salve! Seja você bem-vindo mais uma vez aqui no programa Acorda, na Amazônia TV e Rádio. Eu sou André Bacoves e estou aqui para levar mais uma vez o conhecimento daqueles que vêm levar para vocês, dar de presente para vocês um novo caminho. Muitos caminhos aqui são passados. Escolha o seu. Nós estamos aqui no Acorda, que é um programa onde leva para você as oportunidades de um caminho espiritual, de caminhos de terapia e de ação social ligado à espiritualidade. E lembrando a vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, dê o seu like, acione o sininho das notificações para que você fique ligado aqui à Amazônia TV e Rádio. Nós temos muitas programações. Todas as 10 horas da manhã está acontecendo um programa que é de importância aqui para a região do Amazonas, tanto para Manaus como do interior, que é o 30 Minutos, que corresponde à política, às eleições de 2022, onde os candidatos vêm expor aqui os seus planos, as suas ideias, para que você fique informado e possa escolher bem e dar bem o seu voto, porque o seu voto é muito importante, não só para o Amazonas, para Manaus, para o Brasil, mas para você principalmente. Então, 10 horas da manhã, todos os dias, nós temos o 30 Minutos com Cídio Soares. Hoje, estamos aqui falando sobre Aromaterapia. Aromaterapia. Vocês não têm ideia, mas o aroma aqui está fantástico. Pena que a gente não pode passar isso em vídeo. Mas são muitas fragrâncias, são fragrâncias fantásticas. E hoje estamos aqui com uma pessoa, uma mulher fantástica, falando sobre aromaterapia, Érica Miele, que não mora nem no Brasil. Nós estamos recebendo esse presente hoje. Ela mora lá em Alexandria, no Egito. Está aprendendo a falar árabe e vai ser uma conversa muito fantástica. Eu gostaria que vocês dessem um like aí, porque essa vai ser uma entrevista muito importante. Érica, seja bem-vinda aqui a Manaus, né? De retorno ao Brasil. E muito obrigado desde já de coração por esse presente de estar aqui, aceitar o meu convite para falar sobre aromaterapia. É um trava-língua. Mas seja bem-vinda. E eu vou te falar que a minha especialidade é psicoaromaterapia. Piorou, né? Psicoaromaterapia. Quando a gente achou que não ia piorar, piorou essa palavra. Não se preocupe, pessoal. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão ter dificuldade de falar também. Mas seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite. O presente é meu. Estou muito feliz, primeiro, de ter voltado para Manaus, uma terra que eu amo, que eu também acho um grande presente. O povo daqui, que também é um presente, te conhecer, André, e está aqui, né? Então, esse presente é meu. Gratidão. Muito bem. Bom, sinceramente, eu não conheço muito sobre aromaterapia, mas existe uma coisa fantástica que acontece comigo, que eu sinto o cheiro das cidades. Então, toda vez que eu vou numa cidade, eu sinto um aroma diferente. Manaus tem um aroma, Porto Alegre tem um aroma, Curitiba tem um aroma. E eu tenho uma capacidade de guardar esses aromas na minha memória. Uau! Então, quando quando falo, né, eu consigo até, não sei se sentir o cheiro ou imaginar o cheiro dessas cidades. Né? Eu nasci em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, que tem um aroma peculiar, gosto muito, já morei em várias cidades e sinto essa diferença dos lugares pelo aroma. Tem alguma coisa a ver com a aromaterapia? Consegui.
Então, na verdade, nós temos muitos milhões de nervos olfativos, né? Tem muitos estudos, inclusive, contando como essa estrutura, essa organização do nosso olfato, ela é sutil e delicada. Então, ele consegue reconhecer realmente muitas nuances das notas, das fragrâncias, e essas nuances vão conectando com partes diferentes no nosso cérebro, no sistema límbico, levando a gente para alguns lugares, né? Então, às vezes, essa conexão, por exemplo, que você sente numa cidade, pode te levar para uma memória afetiva, uma memória desconfortável ou confortável, ou pode estimular até quimicamente o nosso cérebro com respostas aí de neurotransmissores. Parece meio confuso isso, né? Mas vou explicar. Eu trabalho com aromaterapia, né? Aromaterapia é uma prática, na verdade, conhecida e utilizada, não com esse nome, tá? Mas desde o começo Até porque de tudo. Esse nome é uma coisa muito moderna. É um né? termo recente, Ele foi cunhado por um químico francês chamado Gattefossé agora, 1930, mais ou menos. Então é novo. Já? Mas contemporâneo. É meio jovem. O termo é. Mas essa prática é utilizada há 4.000 anos antes de Cristo. Então, assim, é um conhecimento muito antigo. E é muito interessante. No início né? da civilização, praticamente. No início da civilização, exatamente. E o berço da aromaterapia foi o Egito. Então, no Antigo Egito, eles já usavam esses óleos essenciais, os produtos aromáticos aí das plantinhas, nas principais áreas da vida do egípcio, né? Que eram os rituais de embalsamamento e mumificação. Por quê? Porque para eles esse pós-morte era, às vezes, mais importante até do que a própria vida. Então, eles viviam corretamente, né, seguindo valores aí da época, pensando nessa vida pós-morte, nesse além. Tanto é que quando eles eram embalsamados, levavam um monte de coisa, né? Coisa de comer, amuletos, objetos pessoais para fazer essa passagem. Alguns até animais, né? Os animais de estimação, exatamente. E como que o óleo essencial entrava nesse processo? Nas bandagens. Então, e essas bandagens eram embebidas em óleos essenciais para conservar aqueles corpinhos, para mumificar esse pessoal. Tanto é que o túmulo de Tutancâmon, quando foi aberto, eles acharam uma ânfora ainda com óleos essenciais de muitos 1000 anos antes de Cristo, ainda aromáticos. Olha que loucura. Eu estava lendo... Interessante, né? Isso é muito legal. Então, eles usavam lá nos rituais de embalsamamento, eles usavam na vida religiosa. Então, os templos, a religiosidade naquela época... Os templos não eram iguais às nossas igrejas, né? Onde a gente vai para rezar, para reverenciar Deus, enfim, as divindades. Os templos lá eram as casas dos deuses. Eles moravam naqueles templos. É que os templos na antiguidade funcionavam como os hospitais, né? Os sacerdotes, na verdade, eram os médicos daquela época. É verdade. Agora, os templos principais egípcios, assim, Édifo, que é a casa de Horus, Fila, que é a casa de Ísis, eram realmente a morada desses deuses. Então, eles não eram abertos nem para visitação fora das épocas de festival. Os sacerdotes cuidavam desses deuses, alimentavam, maquiavam, punham para tomar sol, punham para dormir, também com uma ritualística de óleos essenciais. Os deuses estavam lá. Os deuses estavam lá, eles moravam lá, era a casa do deus. E na vida cotidiana, eles usavam os óleos essenciais para proteger do calor, do sol, né? Egito, altíssimas temperaturas, fins cosméticos. O primeiro perfume do mundo apareceu no Egito, chamado Kifi, uma mistura aí de vários óleos essenciais, com tâmara, com mel, com cálamo, com sândalo, com nardo, né? Óleos essenciais muito preciosos. A maquiagem surgiu lá, né? A maquiagem, até hoje, assim, tem maquiagens que eles fazem, o cajal, sabe esse que a mulher gosta, o gatinho delineado, o cajal, é produzido até hoje artesanalmente com olíbano. No Líbano. Inclusive o óculos escuro, né?
É verdade. né? Antimônio com óleo, eles faziam aquela para proteger os olhos A vista. do sol, né? É isso mesmo. Então a maquiagem apareceu lá. A gente tem uma personagem super importante da história, Cleópatra, né? Com aqueles banhos de rosa, com aqueles banhos de leite, de óleos essenciais. Contam na história deles que quando ela foi encontrar Júlio César no Nilo, ela mandou embeber a vela da embarcação que estava levando ela em óleo de rosa, para seduzir, para encantar. O óleo essencial de rosa ele vem falar disso, de sedução, de encantamento, de envolvimento, de expansão, de chakra cardíaco. E Cleópatra já usava muito bem aí esse conhecimento. Agora fez me lembrar a minha infância, sabe? A rosa? A Cleópatra. A Cleópatra. Porque a primeira vez que eu soube, né, da história de Cleópatra, que eu me lembro que eu tinha uma professora fantástica que ela dava palestra, ela não dava aula. Tá. E ela falou sobre Cleópatra e disse assim, ela esperou Júlio César, ela abriu as portas. E eu digo, mas com todo aquele exército, por que ela não enfrentou? É muito covarde uma mulher dessa, né? E hoje eu entendo, eu demorei muitos anos para entender que, na verdade, o que ela não queria é que houvesse mortes, né? Ela queria conflitos, ela queria que tudo fosse resolvido de uma maneira fantástica. E agora, sabendo dessa história do aroma de rosas, eu fico mais fã dela. Ela tem uma história, ela foi muito importante, né, nesse Antigo Egito, até pela questão da figura feminina aí, nesse governo, nessa linha de frente aí daquela civilização tão importante. Eu acho que ela é muito importante até hoje, né? Eu gostaria que os governos, né, entendessem esse ato de amor com seu povo, que não permitiu o sacrifício, e sim... E dessa potência do feminino, né? Da potência do feminino que transforma, que acolhe, que transforma com a gente brinca na aromaterapia, tem um óleo que eu adoro também, que é uma camomila. A camomila vem falar dessa força do feminino, né? E a força do feminino através do amor, da suavidade, da delicadeza, né? A delicadeza, a suavidade, o amor e a força que transformam tudo, né? Então, é uma outra forma, e eu acho que foi muito esse olhar aí dessa antiguidade, ela assumindo papéis muito interessantes. Ela e teve uma época, isso é bem legal, porque assim, os nobres egípcios, eles se associavam ou eles se davam, eles se divinizavam. Então, assim, por exemplo, Cleópatra, em algum momento, ela começou a ser associada a Ísis, né, que era a deusa do amor, lá, da magia, da cura, da maternidade. Ísis era considerada aquela mulher perfeita, o que somos todas, né? Ó, que loucura! Desde lá a gente já sabia. Tô brincando. Não, mas é verdade. Todos nós temos mães, né? E delas viemos. E ela buscava muito essa associação com Ísis para ser enxergada também dessa forma. Esse feminino, esse sagrado feminino, essa potência do feminino. Essa lenda de Ísis é muito legal, porque... E está relacionada até à perfumaria, porque contam na história que Osíris foi morto pelo irmão Sete. E Ísis, que era a mulher de Osíris, ficou louca, né? Imagina, era o amor da vida dela, como assim, nananã. Sete esquartejou Osíris em 14 pedaços. Ísis foi lá resgatar todos os pedaços de Osíris, juntou todo mundo, todos os pedacinhos, ela descobriu que faltava um falo de Osíris, ela replicou esse falo em ouro, né, copulou com esse falo e teve Horus. E aí ela ressuscitou Osíris, mas no mundo dos mortos. Então Osíris hoje é uma das grandes divindades aí do panteão egípcio, trabalhando essa espiritualidade, trabalhando o julgamento, né? O homem que tem o coração mais leve que a pena consegue adentrar
esse reino dos mortos, né? O homem que não tem esse coração levinho, aí ferrou, aí eu não sei onde ele vai, não sei onde ele vai parar. Mas essa é a lenda Não, deles. tem um Deus responsável por isso, né? Tem o Anubis. Anubis, é verdade, é verdade. Mas essa aromaterapia aconteceu lá Então, ou aconteceu aqui no Brasil? Não, nasceu lá, né? E aí, como o Egito virou uma potência na indústria perfumista, eles começaram a disseminar o conhecimento. Gregos, depois ingleses, passou para a Europa, né? Então a gente vai ver na cronologia aí, franceses, são as principais escolas hoje de aromaterapia, França e Inglaterra. E a gente vai ver que nesse passado muitos médicos usaram, inclusive Amenhotep, que era o médico do faraó. Então, assim, hoje a gente tem em templos, escrito nos templos, várias fórmulas medicinais feitas com plantas, ervas, né, produtos aromáticos, o perfume, e aí a gente vai andando com Hipócrates, que é o pai da medicina, um pouco mais perto aí nessa transição 420, mais ou menos, antes de Cristo, já fazendo grandes publicações com receitas utilizadas para tratamento médico. Então, assim, desde essa antiguidade, ele já vem coletando, publicando, construindo, trazendo informações sobre como usar esse medicamento natural, né, esse produto natural aromático na cura de doenças físicas. Então, isso é muito antigo. E aí a gente vai ver Hipócrates trazendo uma coisa muito legal, que é doença psicossomática. Então, hoje que a gente ainda está pensando, nossa, as emoções afetam o meu corpo, isso é conhecido antes de Cristo, com o pai da medicina trazendo essa informação. Né? Como que a emoção conversa com esse corpo e se transforma em doença. E aí a aromaterapia vai andando, a gente tem médicos aí, a gente tem o Galeno, a gente tem Dioscórides, a gente tem médicos que já usavam óleos essenciais na Segunda Guerra, né, para tratar ferimentos de batalha. Então a gente vem caminhando o Avicena, que vem também fazendo uma compilação aí de receitas de como utilizar esses óleos na questão da saúde física e mental. Mas isso aconteceu, a aromaterapia, como ela é conhecida hoje, com esse nome, aconteceu por acidente. Olha que loucura. Aconteceu por acidente? Aconteceu. Ele chamava Gaté Fossé, ele era um químico francês. Um químico francês, onde a família tinha já bastante experiência com farmácia, com óleo essencial, com fórmulas, e ele começou a estudar uma lavanda, né? E ele começou a entender, isolar alguns componentes dessa lavanda para entender como isso agia isoladamente. E aí alguma coisa no laboratório explodiu e gangrenou o braço dele, né? A pele começou a morrer de uma queimadura mesmo. O que ele fez? Deu um banho de lavanda, que era a lavanda que ele estava usando lá no experimento. O que ele descobriu? O processo, né, de putrefação dessa queimadura que ele estava tendo interrompeu. Assim que ele passou a lavanda, o processo interrompeu. Em 2 dias ele já notou melhora na cicatrização, melhora na aparência, melhora na recuperação desse tecido. E aí ele cunhou o termo aromaterapia, e aí essa aromaterapia voltou para a mesa aí para ser estudada, né? E aí a gente tem hoje 2 grandes escolas, que é a escola francesa e a escola inglesa. A francesa que vem falar da utilização desse óleo essencial, inclusive por ingestão, e da inglesa que trabalha uso tópico, uso inalatório, tudo mais. E aí você vai me perguntar, né? Mas afinal, o que é isso, meu Deus? Não, eu me lembrei de 2 coisas antes de perguntar isso, né? Lembrei de Jesus. Quando nasceu, Uau! né, ele recebeu o óleo mirra, né? Mirra, o olíbano? Então, é verdade. Tem 3 histórias, André, de passagens bíblicas, porque a gente tem pelo menos
12 óleos citados na Bíblia. Sim, conhecidos. O sândalo, o cedro, o cipreste, o nardo, a mirra, o olíbano. Então, a gente tem vários. Naquela época, esse produto, as resinas, as especiarias, as resinas, o olíbano, a mirra, o nardo, eram mais caros que o ouro. Então, isso era muito valioso. Eu sempre comento isso, né? Que Jesus era rico. Ele era humilde. A humildade não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que se tem. Perfeito. Então ele era rico. Porque ninguém deu um frasquinho de mirra para ele, né? Foram alguns potes, né? Ninguém trouxe uma pepita de ouro. Então eu acredito que Jesus tinha um lastro financeiro abastado. É verdade. E tem uma passagem muito linda que não é só o dar do presentear. Tem uma passagem que é uma passagem que eu adoro, até porque foi comemoração do dia de Maria Madalena agora, né? Sim. Semana passada, que é o lava-pés de Maria Madalena com Jesus. Ela lavou os pés de Jesus antes da crucificação com óleo de nardo, com óleo essencial de nardo. E o nardo era super caro também na época, né? E Judas fala, Maria, como é que você está usando esse óleo para ungir os pés do mestre? Esse óleo é muito caro, a gente tem que deixar para os pobres, tal. E Jesus fala, não recrimine ela, porque eu sou um mestre e hoje é uma despedida, né? Os pobres, a missão de todos nós é continuar esse trabalho. Eles sempre vão existir e a gente sempre vai ter que estar nessa empreitada, né? Agora eu recebo com muito amor esse presente que ela está me dando. Então é uma passagem muito linda contando de um óleo essencial que trabalha o quê? Coração. Na parábola de Marta, né? Também acontece isso, que uma irmã ficou reclamando enquanto a outra teve a oportunidade, né? Exatamente. E o próprio olíbano, né? Porque o olíbano, simbolicamente, porque tem uma coisa muito legal dentro da aromaterapia, que é assim, como essa planta se comporta na natureza, traz muitas das informações de como essa planta também se comporta na nossa emoção, no nosso corpo, né? Então, o olíbano, quando Jesus recebe essa resina, qual que é a simbologia? Proteção, para que ele fizesse a travessia, né, lá para Jerusalém. Então, que ele fosse protegido nessa caminhada. O olíbano é considerado uma resina extremamente espiritual, que conecta a gente, que protege a gente, que fecha o nosso campo áurico, mas que conecta a gente com a nossa luz, com a nossa missão, com o nosso propósito, que é esse caminho também de Jesus, conectado, protegido, amparado, essa guiança, essa fé. É um óleo de fé, é um óleo de confia, é um óleo de respira e segue em frente que você não está sozinho. Então, isso vem contar. E o olíbano na natureza, ele é uma árvore de deserto, ele é uma árvore... Arbusto. Ele é um arbusto. Ele é uma mais árvore, ele é grande. É grande. Na Somália. Então, ele é originário da Somália. E o que é a resina? A resina é uma parte, o óleo essencial faz parte do sistema imune da planta, né? Mas quando a gente corta a árvore, essa resina aparece como o breu aqui na Amazônia, como a copaíba, né? Que a gente retira também lá do interior dessa arvorezinha. Nós temos várias aqui, né? Várias. O olíbano é a mesma coisa. Então, assim, a árvore exuda para quê? Para proteger o tronco, né? Ou para cicatrizar uma ferida, um ferimento para fechar, para colar, para cicatrizar, ou para proteger esse tronco de altas temperaturas, de condições aí climáticas extremas. Ele vem falar isso para a gente também na nossa emoção, para que a gente se sinta protegidos, blindados, amparados, sustentados, cicatrizados. Então quer dizer que os aromas protegem não só o nosso corpo, mas o nosso espírito. Mudam nossas emoções. Totalmente. Os aromas, como é que isso atua? Então, a aromaterapia é a utilização do princípio ativo das plantinhas aromáticas. Então, esse princípio ativo é como se fosse a bula do nosso remédio, como se fosse a composição química desse produto, né? Então, a lavanda
tem uma composição química lá, e eu vou entender que essa composição química pode ser anti-inflamatória, pode ser antialérgica, pode ser calmante, sedativa, enfim. E aí, como é que eu posso usar esse princípio ativo? Sempre diluído em alguma base, porque uma gotinha do óleo essencial de lavanda, por exemplo, são 25 xícaras da flor da lavanda. Então, da erva lavanda, 25 xícaras é igual a uma gota do óleo essencial. Então, olha a potência desse cara, olha como ele é concentrado, né? Então, a gente sempre usa ele diluído em óleo vegetal, num creme, numa base neutra. E eu posso usar de duas formas. Então, você vai me falar assim, Érica, eu tô com... Dor de cabeça. Com dor de cabeça, perfeito. Eu poderia usar uma lavanda para dor de cabeça, né? Faria uma misturinha aí num creme, num óleo, massagearia a têmpora, né? Relaxaria pescoço, faria uma massagem na cabeça para trabalhar a dor. A lavanda também é analgésica. Agora, quando eu inalo, então isso é uso tópico. Sim. Agora, quando eu inalo a lavanda, eu não estou passando no corpo, eu estou inalando. O que eu estou fazendo? Eu estou capturando essas moléculas aromáticas e levando direto para o meu cérebro, para o meu sistema límbico. Porque o nariz é o órgão dos sentidos que faz essa conexão direta, certo? Sim. E esse sistema límbico é o centro de comando das nossas emoções. Então, quando eu levo um monte de molécula aromática para esse sistema límbico, eu vou dar comandos específicos, né, de acordo com a composição química desse óleo. Então, a lavanda, por exemplo, vai me trazer uma informação de sedação do sistema nervoso, de calma, baixando a ansiedade, trabalhando todo o sistema de alerta desse sistema límbico, me relaxando, aumentando aí a liberação de endorfina, né? Então, não é só emocional, é físico, é químico. A gente tem hoje um óleo chamado bergamota. Conheço. Então, que é uma delícia também, sem né? dúvida que é uma delícia. Bergamota é uma espécie de tangerina, né? Então, ele é um híbrido, né, de laranja com limão, e ele serve para quê? A gente tem estudos que falam que a bergamota é um dos melhores antidepressivos conhecidos na aromaterapia. Por quê? Porque ele aumenta a produção de endorfina e serotonina. Então, é químico, né? Ele, junto com alguns óleos, pode ser usado, inclusive, para ajudar em situações de compulsão, fome, drogas, tabaco, cigarro, bergamota com pimenta preta para tabagismo, com angélica, bergamota com funcho, aí para questão de apetite. Então, assim, o óleo essencial via tópica vai trabalhar o corpinho, via inalatória vai trabalhar as nossas emoções, e o que eu faço? Chama psicoaromaterapia, que é entender qual é a conversa desse corpo, né? Então, vamos supor, eu tô com uma dor no joelho. Sempre. Ok. Tô sempre com dor no joelho. Então, a gente poderia usar um analgésico, um anti-inflamatório. Se for uma questão articular, um óleo que trabalha uma artrite, uma questão de articulação. Ok, vamos olhar esse joelhinho físico com um creme, um óleo, uma base, qualquer uso tópico. Mas qual é a emoção que o meu corpo está trazendo com esse joelho? Joelho fala muito de flexibilidade, né? Dessa transição dos nossos caminhos, onde eu não me permito mudar de ideia ou de opinião, onde dói para mim voltar atrás num compromisso que eu assumo, né? Onde está a minha rigidez, onde eu sou uma pessoa rígida e com essa caminhada tem que ser assim, tem que ser dessa forma, né? Os meus contratos são muito definitivos. Então, a gente vai trabalhar também por uso inalatório essa emoção. Para quê? Para me trazer flexibilidade. Né? Eu posso mudar de opinião, eu posso mudar de ideia, eu posso voltar atrás, eu posso mudar de caminho, de direção. Né? Eu posso e eu fico confortável com isso. Então, a psicoaromaterapia, a gente vai olhar corpo isso. E emoção. Porque muitas vezes nós temos vontades, né? Mas não é a vontade divina. Ou seja, e esse conflito de querer fazer as coisas e não conseguir fazer,
nos aflige muito, né? É verdade. Nos causa uma calcificação, né, do nosso eu. Nós ficamos não arrependidos, né, mas nós ficamos um pouco magoados de não poder fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer, porque não é permitido, porque não deixam a gente fazer, na verdade. Né? Senão, dessa vez você não vai fazer isso. E isso nos causa muita angústia. Eu acho que a palavra mais certa é angústia. Perfeito. Agora, onde a angústia somatiza no nosso corpo também. Né? Porque cada parte do nosso corpo traz uma informação. A angústia, eu acho que é no nosso coração. Ah, né? Perfeito. É isso mesmo, que vai apertar. Né? Aperta o nosso coração. E vai pegar, olha que interessante, essa é uma especulação, tá? Não tem nada científico, mas é aqui um papo nosso de cozinha. A gente vive um momento de uma epidemia. A depressão ela é considerada já a nível epidêmico, né? A depressão é uma tristeza profunda. E aí a gente são as doenças atuais, né? As depressão, do espírito, ansiedade, né? Ansiedade está nessa patologia também da depressão. Ansiedade. Agora, olha que interessante, essa é a especulação. A gente veio com uma pandemia de um vírus que atacou sistema respiratório, né, e sistema circulatório. Os dois estão no chakra cardíaco, né, pulmão e coração. Então, a gente está falando de uma sociedade que está vivendo um momento desafiador, de depressão, de muitas questões aí, pânico, ansiedade, e trazendo uma doença, uma patologia que afetou exatamente esse lugar, o lugar de vulnerabilidade emocional, porque essa emoção conecta com a somatização dessa emoção, traz essa informação para o nosso corpo. E a gente trouxe um vírus manifestado atuando coração e pulmão, que na medicina chinesa são os órgãos de alegria e de tristeza. Olha que coisa interessante. Interessante, né? E tudo veio da China. Não é? Essa eu não tinha pensado. Mais conectado ainda. Mas esse corpo existe alguma terapia aromática para esse vírus? Ou... a gente, na verdade, o vírus não é nem bem conhecido pela ciência, né? Assim, existem alguns protocolos, um protocolo inclusive em inglês, que fala que esse nervo olfativo também é um nervo que tem que ser trabalhado. Então, por exemplo, eu perdi o olfato no Covid, cheirar, inalar alguns óleos essenciais, e aí a gente pode ir para os antivirais, a gente pode ir para aqueles que trabalham o sistema respiratório, tipo um eucalipto, uma hortelã-pimenta, um tea tree, que é antiviral, bactericida, viricida, enfim. E inalar várias vezes. Então, além da questão do reforço do sistema imunológico, eu ainda estou treinando esse nervo para que ele não atrofie, né, e para que ele volte para o seu estado saudável mais rápido. Eu tive Covid e eu fiz o protocolo, assim, eu perdi o olfato. Olha que ironia. Eu também. Né? Você perdeu? Eu não estava me sentindo muito bem e tinha... Meu irmão mora aqui. Vamos lá comer um churrasco. Eu disse para minha mulher, não estou afim de ir. Não, vamos. Chegamos lá. Aí o pessoal disse, olha, aqui temos dois tipos de coisas diferentes. Nós temos aqui a menta e nós temos a hortelã. E o pessoal estava, cheira a menta, cheira a hortelã. E eu... Bom, a menta eu não senti nada. E a hortelã não. Esse pessoal, eu estou com Covid, que eu não sinto cheiro de nada. Não sentia cheiro. Que incrível. E quando a gente não sente, eu senti isso também. Quando eu cheirei o eucalipto, que eu não senti o cheiro, gente, ferrou. Se eu não estou sentindo esse, eu não estou sentindo nada. Mas se você insiste nesse cheiro, você vai vendo que esse treinamento vai te trazendo de volta. Meu olfato voltou, acho que em 4 dias. Devagarinho. Demorou muito. Né? E eu dirijo Uber, né? E uma pessoa chegou assim... eu estou fazendo um treinamento para voltar ao meu olfato. Tipo, é mesmo? Como é que é o treinamento? É cheirar café. Também Aí eu disse, cheirar café. Todo dia... Ou eu cheiro a bebida, né? Ou eu cheiro o pó do café. E
tá voltando meu olfato. Eu digo, vou fazer isso. E realmente... Que interessante. E é uma pessoa que não entende, tem certeza que não entende nada. E aí, assim, olha, cheirar café, volta o olfato. E eu fiz os exercícios e realmente voltou. Uhum. Até por conta desse treinamento desse nervo. Né? E aí a gente vai ganhando uma coisa que é a referência também, né? Quando eu perdi, eu peguei os 3, eu não sentia nenhum dos 3. Fui fazendo com o tempo, daqui a pouco eu voltei a sentir o mais forte. Ok, comecei a voltar a sentir. E aí você também vai acompanhando onde está o seu nariz. Você vai acompanhando onde está o seu nariz. Mas o corpo da gente é uma máquina perfeita, né? E eu acho que a aromaterapia, onde é eu acho que é um caminho, né? Eu acredito muito em caminhos de autoconhecimento. E nós temos alguma escola aqui no Brasil? Aqui em Manaus, por exemplo, tem alguém que trabalha Manaus, sobre isso? O Espaço Prema tá com terapeutas lá. Eu sou até terapeuta do Espaço Prema, né? Espaço Prema. Atendimento de aromaterapia. Tem várias escolas, tem várias formações. E é um estudo muito lindo, porque eu acho que a aromaterapia, além de te trazer caminhos reais, né? Um trabalho é isso, a utilização dessas plantas com propriedades terapêuticas e com fins terapêuticos não nasceu hoje. Né? Quem não tem uma avó... Eu ia falar exatamente isso, porque as avós, né? Uhum. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui tricotando, mas eu preciso dar esse exemplo. Lá no Rio Grande do Sul tem uma erva, né? Que é chamada de Marcela. E o pessoal sai na Semana Santa, na Sexta-feira Santa, ou é no sábado, é um dia desses aí, para ir buscar, colher essa Marcela no campo. Tá. Porque ela é nativa de lá. Uhum. Então eles recolhem essa Marcela e armazenam essa Marcela para o ano todo. Porque eles só colhem nesse dia, porque nesse dia que é o melhor dia para se colher. Ai, que incrível. E aí muitas vozes dizem, faz um travesseiro de Marcela para a criança que ela não está dormindo direito, soninho. Não é? É perfeito, é isso. Ou aquele chazinho de capim-limão de vó. Ou aquele chá de boldo, quando você está com problema digestivo, né? Ou espinheira santa, quando você está com gastrite. Então, quem não tem uma avó que ia até no mato lá, né? Vou colher o alecrim, a camomila, vou colher lá direto da hortinha, né? Então, esse é um conhecimento ancestral, ele é muito antigo, ele é milenar. E eu acho que a aromaterapia hoje... crescendo, é uma área em crescimento, em expansão, é como se a gente estivesse recuperando esse saber, esse conhecimento que, na verdade, todo mundo tem. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem alguém na família que mexe ou mexeu com isso, né? São bruxas e feiticeiras. As bruxas e feiticeiras, os herveiros, os índios, os pajés, né? O xamanismo, que é também um conhecimento ancestral, trazendo essa preciosidade, esse poder de cura que está na natureza. E aí eu acho que a psicoaromaterapia, para mim particularmente, traz uma coisa muito bacana, que é o prestar atenção em mim, no que eu sinto, como esse sentir reverbera no meu corpo. E eu vou te falar, o nosso corpo fala, literalmente. Às vezes a gente ignora solenemente, né? Deixa gritar aí, deixa falar, não tô nem aí. Mas ele fala. E quando a gente começa a conectar isso, a entender, a se escutar, a gente começa a se libertar de tudo que você falou lá, desse monte de não, desse monte de vozes que não são nem nossas, né? Que alguém falou que eu não podia, que eu não conseguia, que eu não merecia, que eu não devia. Ok, mas alguém falou. E qual que é a minha voz? Qual que é a minha mensagem para mim? Qual que é o meu caminho de felicidade? Qual é o caminho da minha alma? Isso vem através desse autoconhecimento, né? Me olhar, me enxergar, me escutar, escutar meu corpo, escutar o meu momento, escutar a minha voz, literalmente. E sentir os aromas. E sentir os aromas que vão me permitindo ouvir, amplificar esses canais. Só aqui uma ilustração, né?
Uma vez eu estava com uma dor de cabeça terrível e não tinha um remédio. E uma evangélica disse assim, eu tenho um remédio para você, você acredita? Eu digo, eu acredito. Aí ela puxou um frasquinho, né, ponta-gota, Tá, aí botou uma gota na mão, no dedo, tá. aí passou aqui na minha fronte, passou aqui e passou aqui no meio e disse assim, agora respira fundo. Eu digo, o que é isso? Ela disse assim, isso é óleo de hortelã. Hortelã-pimenta, perfeito. É Você isso vai mesmo. ficar, em 5 minutos a sua dor de cabeça vai passar. E eu descrente, né, que talvez pelo meu signo, né, que e não é que passou? A hortelã-pimenta, ele é o óleo da enxaqueca, inclusive. De todo tipo de dor, ele é um analgésico extremamente potente, bruxismo, sabe essas ATMs que a gente pressiona? Ou bruxismo mesmo, onde a gente trava a mandíbula, dor de cabeça, enxaqueca, dor muscular, contusão. A hortelã-pimenta é um bálsamo, é um presente, de verdade. Então, esse caminho que ela fez... E, ó, não sei se te parece isso, André, mas parece uma coisa tão simples, né? Putz, é um Pois é. cheirinho. Não, isso não vai funcionar assim. Possível, né? Impressionante. É impressionante. É Aí, impressionante. e aí, poxa, fantástico, né? Mudou o meu humor. Naquele momento mudou o meu humor. E ó que interessante, né? Porque ele vem trazendo a hortelã quando a gente usa nessa questão de bruxismo, de tensão. Aqui a dor de cabeça pode ser um monte de coisa, né? Preocupação, tensão, enfim. Mas a hortelã-pimenta trabalha muito energia de raiva, né? A hortelã-pimenta trabalha muito a expressão. Então, como é que eu coloco para fora? Isso que está me apertando, me comprimindo, me irritando, ou me deixando mais, me estressando. Ela vem ajudar a gente a falar, como capim-limão, cada um com uma voz. Capim-limão. Né? Cada um com uma voz, o funcho também é um óleo para ajudar a falar, mas a hortelã trabalha essa energia de fígado. Tanto é que é um óleo bacana também para enjoo, para náusea, para azia, mas ele é o cara da dor assim, com muita elegância, pouca sutileza. Muito, muito bom. E voltando aqui para a nossa Amazônia, né, nós temos aqui alguns óleos fantásticos, né, como o pau-rosa. O pau-rosa, que é um óleo incrível. O pau-rosa, a copaíba. A copaíba tem uma coisa muito legal da copaíba, porque assim, a copaíba a gente tem... ele é considerado um antibiótico natural. Sim. Né? Os índios usam a copaíba desde sempre também para tratar tudo. Tudo. Né? Cicatrização. Tudo. Rejuvenescimento, ferimento, toda a parte de... vírus, bactéria, toda a parte de germes, né? Antisséptico potente. Então, a copaíba é um presente dessa floresta. E aterramento. Então, a copaíba me ajuda onde? Na esfera psicoemocional. A me aterrar, a me conectar com a terra, a me conectar com o presente, a me trazer para o agora. A vida não está lá na frente, não está lá no futuro, não está no que passou. A vida está agora, é aqui que eu posso mudar. É aqui que eu posso escolher, é aqui que eu posso reformular a minha caminhada. Né? E a copaíba vem me conectar com isso e, para mim, particularmente, com essa mãe, com essa floresta, com esse Gaia que a gente tem aqui. Né? Mas a Amazônia é provavelmente o laboratório do mundo, né? A farmácia do mundo. Eu enxergo muito a aromaterapia como a medicina do futuro. Em que momento? Eu não acho que as coisas se excluam. Eu tenho que escolher isso e eu tenho que negar isso. Eu acho que tudo se inclui. A gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo, a gente vai resgatando e a gente vai fazendo o melhor. Existem muitos estudos científicos, tem uma biblioteca americana chamada PubMed, com muitos estudos científicos sobre óleos essenciais. Um dos fundadores do Médicos Sem Fronteiras, inclusive, que é aquela organização que atua muito em países
em guerra, áreas de epidemia. Tem um livro do Villain, né? Exatamente, onde ele vai experimentar, onde ele vai trabalhar com óleos essenciais nessas missões. Então, ele catalogou os melhores medicamentos naturais, óleos essenciais com fins terapêuticos naturais, para SARS, para ebola, para dengue, para chikungunya, para várias questões tropicais. Assim, tem um trabalho até na África acontecendo de reflorestamento de florestas de eucalipto para combater a malária de forma natural, né? Porque esse óleo essencial de eucalipto ele se evapora, né? Ele se expande combatendo o mosquito da malária. Isso está acontecendo na Etiópia, na Argélia. Então, assim, e esse cara, o Villain, ele escreveu um livro contando da experiência pessoal dele aí com resultados desses óleos essenciais. No topo da lista de antiviral, antibiótico, sendo estudado até para questões de infecções hospitalares, o orégano. E aí você vai ver uma coisinha desse titico, né, desse tamaninho, com este poder. Então, hoje eu acho que tem uma coisa muito importante, essa medicina do futuro, que é os médicos que trabalham dentro da aromaterapia, que publicam livros dessa escola francesa, inglesa, vêm falando que os antibióticos estão ficando cada vez mais difíceis, porque os vírus estão mutando muito rápido, né? A gente não está conseguindo acompanhar a mutação desses patógenos. E se a gente começa a associar o antibiótico ao óleo essencial, que tem também potência aí antiviral, bactericida, germicida, o que a gente faz? A gente muda a composição. Porque a lavanda dessa safra nunca vai ser a lavanda da outra safra, certo? Porque mudou a água, o solo, o sol, a rega, mudou. Então, cada safra ela tem uma composição química. Então, ela não é rastreável pelo vírus, enfim, pela bactéria. Ele não é reconhecido. Então, quando a gente associa... continua com as mesmas propriedades, mas essa propriedade muda um pouquinho, porque nessa composição química tem vários elementos que a gente chama de componentes traço que a gente não consegue mensurar, que é tão pouquinho, mas que na composição faz uma mágica. Alguns óleos têm 300 componentes químicos na composição. Então, quando você junta essas duas informações, você passa a ter um outro produto, né? Que o vírus não consegue entender nem rastrear. Então, hoje é uma linha que vem sendo olhada e estudada dentro da aromaterapia, que eu particularmente acho que é uma linha muito do futuro, de verdade. E a floresta... A gente tem mais de 2.000 espécies catalogadas, sendo pesquisadas com alta capacidade, com muita expectativa aí com relação às propriedades terapêuticas. Eu não sei se tu conhece, mas o caboclo ele toma um chá aqui de uma planta muito aromática, né, que é a preciosa. Eu conheci hoje. Eu não conheci, eu conheci hoje vindo para cá, mas me conta. Poxa, é um chá muito gostoso. É mesmo? E não só o gosto dele, né, mas o aroma que ele produz. Eu acho fantástico. Para tomar chá e comer com bolinho. Uau! Eu vou experimentar. Te apresentaram, Preciosa? Não, foi muita coincidência, porque a gente estava saindo, eu estou na casa de um amigo, a gente estava saindo da casa dele, ele puxou um galinho. Ele, Érica, essa é a Preciosa. E ele falou, espiritualmente é uma planta bacana, né? Para limpeza, para proteção, para equilíbrio energético. E aí ele me apresentou aqui, a caminho daqui. O caboclo usa exatamente esse chá quando não está se sentindo bem, que não está confortável, né? Que todo mundo quer o conforto. Claro. E eles tomam um chá. E foi apresentado. E eles têm um pedaço de madeira, eles raspam lá e tomam. Eu achei aquilo fantástico. E é muito bom. Eu tomei, foi da madeira, né? Mas disse que da folha é muito bom, folha verde. Eu não tive essa ainda
essa oportunidade de tomar o chá. Que preciosidade, né? Eu acho que talvez seja por isso que o nome é Preciosa. E vocês moram num lugar de verdade, André, que também é um presente, né? Vocês têm acesso ao que, sei lá quantos gostariam de ter, né? Cupiúba, né? Copaíba. E tanta tem coisa. Tantos óleos, né? O próprio breu, né? O breu é um óleo também com todas essas questões antissépticas, de cicatrização, de rejuvenescimento de pele. A copaíba vem trabalhar muito essa questão também, cicatrização, rejuvenescimento de pele, questões de pele. Os óleos vegetais que vocês têm aqui, de castanha, de andiroba, de o murumuru, o murumuru, né? Murumuru. Então, essa floresta realmente vai trazer para a gente... tem muita gente que usa o breu, o preto, né? Para fazer defumação. Defumação, conexão com a espiritualidade, processo meditativo. O breu era utilizado, inclusive, nas pagelanças. Sim, aí. Ainda é utilizado. Para expansão de consciência. Né? Então tem óleos extremamente ricos, e aí tem uma coisa interessante, né, que a gente falou um pouquinho de como esse óleo atua no corpo físico, e aí de várias formas, como ele atua na nossa parte emocional, também de várias formas, diminuindo o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então a gente pode pegar um spruce aí trabalhando essa informação, a gente pode pegar um lemongrass, que é o capim-limão, um dos melhores ansiolíticos da aromaterapia, a camomila, né? Então a gente vai lá na nossa farmácia natural. Claro, a aromaterapia usa esse óleo extremamente concentrado. Ela é uma prima da fitoterapia, onde a gente vai pegar lá na natureza, fazer o nosso chá, fazer o nossa alcoolatura, a nossa tintura. A aromaterapia não. Esse frasco passa por um processo de destilação, com destiladores, com máquinas, né, para que a gente tenha isso extremamente concentrado. Por isso que é tão importante não usar puro, porque ele é extremamente forte. Então, por exemplo, se eu uso um orégano puro, eu vou me queimar. Se eu uso uma canela pura, eu vou me queimar. Mas eu acho que patchouli, assim, né, o próprio pau rosa... O pau rosa, a palma pura, rosa, a gente não usa... Se queima. Mas na aromaterapia, até os óleos mais suaves, assim. A lavanda é um dos poucos que a gente usaria puro. Você vê o Gattefossé usa puro, ele na pele. Né? Então, a lavandinha para picadinha, para uma queimadurinha dessas mulheres. Eu já me queimei várias vezes, queimadurinha de cozinha, sabe? De panela. Sei. Passo um pouquinho da lavanda, mas assim... dá uns minutinhos para o ardência. É uma coisa, é aquilo que para o virginiano é muito bacana, né? Testar e ver para crer, porque é esse sentir. E aí a gente fala da questão física, da questão emocional, e isso afetando a nossa energia, a nossa espiritualidade, né? Porque quanto mais equilibrada eu tô, ou ao contrário... E esses aromas atuam nos chakras? Todos eles. Mas existe algum específico, alguma coisa desse tipo? A gente tem muitos, na verdade. É interessante isso do caminho, né? Porque, por exemplo, o chakra básico. O chakra básico vem falar para a gente do nosso instinto primeiro de sobrevivência. Né? Da nossa conexão com a terra, da nossa segurança, do nosso aterramento. Então, eu poderia olhar de uma forma muito superficial, tá? Mas para as madeiras. Então, as madeiras são óleos de chakra básico. Para as raízes... Olha um vetiver. O vetiver é o gengibre. A gente pode falar de madeiras como cedro, como sândalo, como... o patchouli não é uma madeira, a gente usa folha, mas ele é um óleo aterrador também. Então, se patchouli, a gente vai buscar... Eu pensei que patchouli fosse uma raiz. A gente usa a folha do eucalipto, porque a folha do patchouli, porque a gente pode extrair esse óleo essencial de várias partes da planta. Então, ele pode ser extraído da flor, da semente, da folha,
da raiz, do rizoma. Então depende um pouquinho. O Interessante. açafrão, altamente aterrador. A copaíba, um óleo de aterramento. Então, se eu vou olhar para o chakra básico, por exemplo, eu posso pensar em óleos que me ajudam a me conectar com essa terra, com essa base, me dá centramento, me dá estrutura, me dá confiança, me dá potência para fazer o que eu tenho que fazer. E aí você vai olhar, né? Eu falo em chakra básico, mas às vezes eu não sei que chakra meu está desequilibrado, né? Mas eu tô com um problema no pé, na perna, no joelho. Isso está conectado ao chakra básico. Então, às vezes eu nem preciso saber do chakra, né? Eu consigo olhar através da linguagem do meu corpo qual que é a minha região em desequilíbrio e vou buscar na aromaterapia também olhando esse casamento de informações, como aumentar a minha estrutura, as minhas raízes, a minha força. As mulheres grávidas que incham o pé, Inchar o pé, na verdade, a gente está falando de edema. Então, assim, tudo que é água, a gente fala de emoção. Né? Claro que tem o processo fisiológico da gravidez, mudança hormonal, tudo mais, mas a gente também fala de inchaço de retenção de emoções. Então, onde que eu tenho que trabalhar essas emoções, soltar essas emoções, drenar essas emoções, para que elas fluam, para que elas corram. E aí a gente fala muito em óleo cítrico. Óleo cítrico. Porque eles têm bastante limoneno e esse limoneno é um componente químico aí muito legal nessas águas. As avós, né, voltando às avós, elas receitam sempre chá de casca de laranja, né? Chá de casca de laranja, olha que perfeito. Chá de casca de laranja para essas coisas, né? Para o inchaço, para retenção de líquido, para as emoções, para soltar, para organizar. E a laranja é um organizador das emoções muito lindo, um óleo muito seguro para qualquer idade. A laranja é um óleo que a gente fala que você usa da criança, o adulto e a terceira idade, porque é um óleo que vem apaziguar ou a gente vai se conectar com essa criança nossa, né? Porque a criança, quem que é a criança? É aquela que brinca com qualquer coisa. Né? É aquela que está okay. Então somos crianças todos nós. Todos somos. A criança tem esse estado de espírito. Ela não precisa acumular, nada disso. Ela, às vezes você dá um presente para uma criança, ela gosta mais da caixa do que do presente, né? Olha a frustração do adulto. Eu vejo que muitas crianças recebem presentes tão caros, né? E outros tão baratos e o cara fica lá esquecido, né? E o cara fica com a caixa. Né? Então a laranja é um óleo que vem trazer esse bem-estar, essa leveza, essa conexão com essa criança. Lá na terceira idade, a laranja vem fazer as pazes com essa criança, trazer para essa pessoa o desfrutar. Eu vou desfrutar todas as minhas oportunidades dessa caminhada, né? Com alegria, com leveza, com tranquilidade. Para a gente, a mesma coisa de gestão das nossas emoções, organização das nossas emoções, o fluir dessas águas emocionais todas. E para a criança, a calma, a tranquilidade, a leveza, o bem-estar, a alegria. Eu acho que a alegria da laranja é aquela alegria, tá tudo bem. Não precisa de nada fora do circuito, tá tudo bem. É essa energia. A energia da laranja. Fantástico isso. Esses óleos são... Esse mundo, André, é um mundo assim apaixonante. Você começa a conhecer esses óleos e você faz viagens profundas mesmo, olhando para o seu corpo, olhando para as suas emoções e trazendo, resgatando aí da natureza essas propriedades que te equilibram, que te reconectam com você mesmo. E você se transformando, não tem quem que fala isso? Um guru, não lembro. Muda dentro que muda fora. Eu só fui entender isso de verdade recentemente. Muda dentro que muda fora. Você se transformando, você transforma todo mundo ao seu redor. Né? Você se equilibrando, se transformando, se modificando de fato. Todo mundo que te toca, né, que convive, que chega no teu entorno, também vai se transformando. Porque tudo é energia.
Tudo é energia. E essas energias vão se entrelaçando, vão se afetando, vão se modificando e a gente vai, a cada encontro, se transformando uns aos outros, né? Hoje esse nosso encontro, por exemplo, já me transformou, me enriqueceu. A mim também, sem dúvida. Me trouxe muita alegria, me emocionou. Então, os Não, encontros... eu estou emocionado, né? De tanta informação sobre tantas coisas, né, que estão ao nosso alcance, seja olhos mais longínquos, né, europeus ou asiáticos ou indianos, como olhos aqui da nossa região, né, região amazônica, que muitas vezes são esquecidos para nós que moramos na cidade, mas muito bem lembrado para aqueles que moram no interior, porque se utilizam deles. É verdade. Né, e aqueles que se utilizam da pagelança, né, de uma medicina totalmente natural e abandonada e esquecida, que deveria ser resgatada. E que a gente resgate mesmo. Nós estamos aqui, né, na Amazônia TV e Rádio com Érica Miele, aromaterapeuta, que está nos ensinando um conhecimento fantástico sobre os aromas, os óleos, de como atuam, não só no nosso corpo, mas no nosso espírito, transformando nossos humores na tentativa de buscar a felicidade de um mundo melhor. Porque a mudança está na sua mão, no seu livre-arbítrio. A mudança nada mais é do que esse diamante que encontra agora na sua mão e que você pode jogá-lo fora ou guardar dentro do seu coração. Estamos aqui num papo fantástico, nem sei nem quanto tempo já se passou e eu tenho certeza que ainda faltam algumas horas de aprendizado, pelo menos para mim. Voltando aqui ao nosso assunto, nós temos mais alguma coisa assim muito importante de falar sobre aromaterapia? Olha, eu aprendi. Ó. A aromaterapia é um campo de conhecimento muito lindo, mas assim, puxando essa tua última fala, que foi incrível, eu acho que é esse o caminho mesmo. Essas chaves estão na nossa mão. Todo esse conhecimento a gente traz de múltiplas jornadas, né? Então, que a gente consiga despertar o nosso conhecimento, que a gente consiga acordar, né, o nosso poder, a nossa força, a nossa vontade, né, e que a gente se aproprie, que a gente possa se apoderar do nosso caminho de felicidade, porque é nosso. Né? Essa chave está na nossa mão. Essa chave ninguém entrega, é nossa. Então, que cada um possa, através da ferramenta ou da técnica ou do chamado que fizer sentido, vá buscar mesmo e tomar essa chave para si e fazer dessa experiência aqui na Terra, nessa oportunidade que é um presente, com os seus desafios, com os seus aprendizados, é um presente que a gente recebeu e ganhou, que a gente consiga aproveitar da melhor forma, com erros, acertos, dores, alegrias, também fazem parte do nosso aprendizado aqui, mas que a gente possa trazer todas essas informações e todo o conhecimento de acordo com o que fizer parte, né, o que ecoar no nosso coração, para a nossa evolução, para o nosso despertar e para a cura desse planeta que está, né, precisando tanto. Uma coisa que eu ia esquecendo, né, é que não só o nosso corpo necessita desses aromas, né, mas também o nosso dormidor, a nossa casa. É, perfeito. Isso é verdade, porque assim, como é que a gente pode, e esse é um ponto super importante, André, que você está trazendo, tem, na verdade, 2 pontos aí que são muito importantes. A aromaterapia é uma técnica que se encaixa a qualquer técnica, né? Então, eu vou fazer um reiki, que o mestre Dan até veio falar um pouquinho sobre o reiki. Fantástico ele. Ele é incrível, sou fã. Não, ele vai voltar aqui. Esperem, o mestre Dan vai voltar. O retorno. O retorno. A gente vai fazer um reiki, eu posso usar um óleo essencial de olíbano, por exemplo, para me conectar através do Sarasrara com essa espiritualidade, para captar essa energia aí desse fluido
universal para fazer o meu trabalho de reiki. Eu vou fazer um auto-reiki. O que eu estou querendo? Amorosidade, acalento, aconchego, eu quero curar meu coração, eu quero me aconchegar. Vou usar lá um óleo de rosa para o auto-reiki. Eu estou fazendo um reiki num cliente meu que chegou muito ansioso. Posso usar um óleo que vai atuar no sistema nervoso central dele, uma manjerona, um lemongrass, um ilang-ilang, né? Para fazer esse reiki nessa pessoa, para que ela também traga, além do benefício energético, o benefício emocional atuando lá no corpinho dela mesmo. Então, o reiki cabe em absolutamente tudo. No Theta Healing, num registro akáshico, numa constelação familiar, onde eu vou desembaraçar fios da ancestralidade. Um óleo lindo de ancestralidade é a rosa, né? Ainda mais se eu for falar de ancestralidade feminina, da ancestralidade materna, eu vou buscar lá com vetiver o masculino. Eu vou trabalhar questões sexuais, posso olhar para a fragônia, para a fragônia, para o jasmim, se for mulher. Então, assim, onde mais? Se eu for fazer uma terapia de regressão, eu posso olhar para uma mirra, né, que vai abrindo campos aí para que eu tenha acesso a outras informações, o breu aumentando a minha mediunidade, expandindo a consciência. Então, a aromaterapia, ela cabe em absolutamente tudo. Né? Do foco da concentração para a criança numa sala de aula até uma terapia qualquer que eu vá fazer. Eu fiz parte, durante muito tempo, de voluntários que aplicavam reiki em pacientes oncológicos. Interessante. Né? Fora do Brasil, na Europa, existem profissionais da aromaterapia que implementam protocolos com óleos essenciais dentro de hospitais, para alívio de paciente oncológico, né? Nessa última etapa da vida, pacientes terminais, eles usam os óleos essenciais para trazer conforto, tranquilidade, para apaziguar essa sensação de angústia, né? De medo dessa passagem. Esses são protocolos comuns. Tem uma pessoa chamada Rhiannon Lewis, ela é uma enfermeira africana da Zâmbia, hoje mora na França, na Provence, que vai treinando equipes de enfermeiros em hospitais na Europa para aplicar protocolos de aromaterapia. Então, assim, hoje essa informação, esse conhecimento e essa prática, fora do Brasil, ele já caminhou muito, né? São escolas antigas que estão nessa caminhada faz tempo. Isso já é implementado. Você vai na França, você compra cápsula de lavanda, você compra pastilha, você compra medicações. De lavanda. Mas lá eles são prescritos, né? Esses simplesinhos de farmácia, não. E tem uma diferença importante na escola francesa para a inglesa, que na francesa eles ingerem óleo essencial. Aqui no Brasil isso é uma grande polêmica, porque não se existe regulamentação para ingestão, né? Então, por isso eu nem falei muito sobre isso, porque eu trabalho as vias de acesso normais, usuais ou regulamentadas. Agora, como é que a gente usa esse óleo? Você falou na cama, no quarto, né? Pra trazer eu fico pensando assim, para você, dona de casa, que está nos assistindo, né? Para você que é empresário, então você pode usar dos óleos para enxaguar o seu ambiente de trabalho, a sua casa. Você pode fazer sprays de ambiente, né? Aí carreados em álcool de cereal, parte água, parte álcool, pingar o óleo essencial e borrifar para trazer sol para sua casa, tranquilidade, harmonizar o ambiente, trazer leveza, trabalhar a insônia. Ou você pode usar, você viu aqueles difusores de óleo essencial de bruma? Que estão usando muito nos banheiros, né? Isso é muito legal também, é uma forma bem segura de usar o óleo essencial no ambiente. Então, por exemplo, eu vou fazer um trabalho, preciso estudar, né? Preciso me concentrar, focar. Estudantes, olha aí. Podemos usar o limão, né? O limão é um óleo que traz foco, concentração, mas com criatividade.
que é muito legal, Muito né? legal. O alecrim é um óleo que também traz foco, concentração, energia, alegria, ousadia. Essa é a cara do alecrim. Agora eu quero relaxar, tô indo lá dormir, né? Vou ter que usar óleos mais amorosos, mais calmantes, mais sedativos. O que todo mundo conhece é a lavanda, né? Acho que é o óleo mais famoso que a gente conhece. Eu acho que sim, É, né? né? Lavanda. A própria camomila, é que a camomila o valor é um pouco mais alto, então nem sempre a gente usa no difusor, mas a laranja é um óleo gostoso para usar num difusor, o capim-limão. Então a gente vai para esses conjuntinhos de tranquilidade. Eu gosto da bergamota. Eu sou suspeita também, viu? Eu brinco que eu tenho alguns pacientes que são os fãs da bergamota, tem quase um fã-clube. Mas eu tenho um aroma especial que eu gosto muito, né? E também descobri que Sai Baba gostava dele, que é o Lotus. O Lotus é um Então, óleo muito especial. gosto muito de Lotus. muito bom Quando mesmo. eu estou totalmente desequilibrado, o que me equilibra mesmo é o Lotus. O Lotus Poxa, o Lotus para mim é fantástico. É um óleo sagrado, né? É um óleo do Egito, do Antigo Egito. Tanto é que você vai ver nos templos, muitos dos templos têm as flores de lótus gravadas em todos os lugares. O óleo de lótus tem uma coisa muito, muito, muito linda, que é um óleo de renascimento. E a gente renasce a cada dia, né? Então A ele todo é um momento. óleo de renascimento, de conexão com esse sagrado, não só externamente, o sagrado dentro de nós também, né? Onde eu me transformo, onde eu renasço, onde eu troco de pele todos os dias, todo o tempo. E a Lotus vem trazer essa conexão. Ele é de uma espiritualidade profunda e vem conectando a gente mesmo com esses divinos, dentro e fora, porque a gente faz parte do divino e o divino faz parte de nós, né? Ele é um óleo muito... Você escolheu bem, né, André? Vamos combinar? Não escolheu um olhinho assim. Mas eu não sabia, né? Eu não sabia, eu só fiquei sabendo depois, né? Que ele era um óleo que trazia ancestralidade, né? Que ligava com a espiritualidade. Eu acho que foi por intuição. Caraca, um óleo muito sagrado. Próxima vez, quando eu vier, eu vou trazer uma Lotus para você. Muito obrigado. Tomara que seja em breve. Já tem volta aqui para... Eu nem falei, ó. Falei, né? Que eu sou do Egito, Falei que é do Egito. Falou. E que Manaus está aqui de portas abertas, né? Querido, eu amo muito, amo de verdade. Espero voltar muito em breve aí para conhecer mais dessas medicinas da floresta, né? Para passar um tempo com este povo incrível. Eu espero realmente voltar em breve. Está se esgotando, olha que pena. André, poxa vida, eu já estou com saudades. Eu também, amor. Bom, estamos aqui na Amazônia TV e Rádio, conversando com essa convidada que ela é fantástica, ela é maravilhosa, que é a Érica Miele, falando sobre aromaterapia, uma ciência que vem do passado há 4.000 anos antes de Cristo e que chegou até os nossos tempos e cada vez estão se descobrindo mais e mais métodos de utilizar essa terapia alternativa através dos óleos aromáticos. E não só das flores, mas das árvores, raízes, dos caules, das folhas e de toda esta diversidade que Deus Pai Todo-Poderoso nos deixou. Nós estamos terminando esse programa. Eu passo aqui a palavra para a Érica para suas considerações finais, deixar aqui a sua mensagem para que nós, esperando que ela volte para nós continuarmos esse papo tão gostoso que foi hoje. Que delícia! Eu quero agradecer o convite, a oportunidade. Estou muito feliz mesmo. Esse é um lugar muito especial do planeta para mim. E vou deixar só uma consideração, assim, a gente sabe, né, que a diferença entre
a cura e o veneno é a dose, né? Então não é porque vem da natureza que não tem toxicidade, que não tem contraindicação. Os próprios fitoterápicos, as plantinhas que a gente pega da natureza, quando a gente empolga, exagera, dá uns piriris, dá uns revertérios, óleo essencial é a mesma coisa, não é um cheirinho. Então, quem tiver interesse, quem gostar desse assunto, quiser seguir nessa jornada, mesmo, vão conhecer, vão buscar, vão se informar, vão se formar dentro desse conhecimento muito rico, muito precioso, muito transformador, mas que também tem os seus cuidados, as suas precauções, né? É o que a gente brincou, né? Parece um cheirinho, parece uma plantinha lá bem pitica, coitadinha, inofensiva, um orégano, mas eles são extremamente potentes e poderosos aí, com interação medicamentosa, com efeito colateral. O alecrim, por exemplo, é hipertensor, né? A gente tem alguns óleos neurotóxicos. Então, assim, é tudo com conhecimento, com cuidado, com respeito. Esse planeta oferece tudo pra gente, né? E precisamos só ir com carinho, com respeito, com cuidado. Estou à disposição o que você também precisar, estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha, né? E um prazer enorme, gratidão de verdade. E a gente se vê. Quando for para o Egito, estarei lá esperando. Muito obrigado, quem sabe. Estamos aqui encerrando esse programa. Agradeço de coração por essa oportunidade que eu achei fantástica. Usem os aromas com parcimônia e vamos fazer um mundo mais aromático, né? Vamos aromatizar a nossa casa, vamos aromatizar os nossos ambientes de trabalho. Muito obrigado a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. E vamos agradecer a essa oportunidade, a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Cristo nosso Senhor, que não nos falte novas oportunidades de estarmos aqui presente, eu e vocês aí do outro lado. Que Jesus nos abençoe. Até a semana que vem.